Nunca fui uma pessoa que acreditava em bruxas. Pelo menos não até começar a pesquisar sobre a Inglaterra do século XVII. Foi um período sombrio, marcado por guerra civil, pânico religioso e uma sede insaciável por culpados. E foi nesse cenário de medo e superstição que surgiu o nome que me assombra até hoje, Matthew Hopkins. Ele não era juiz, não era soldado, nem mesmo padre. Era apenas o filho de um pastor puritano, um homem comum, mas com uma ambição incomum. Ninguém o nomeou oficialmente caçador de bruxas, mas ele se deu esse título com uma convicção tão feroz que logo se tornou autoridade no assunto. Hopkins apareceu no condado de Essex por volta de 1644, e foi ali que tudo começou. Ele dizia ter descoberto um coven, um círculo de bruxas que conspirava contra o povo de Deus. E foi então que ele começou sua caça. O que me assusta não é apenas o que ele fez, mas a forma como as pessoas aceitaram. Os métodos dele? Simples, cruéis e totalmente arbitrários. Amarrava suspeitas e as jogava na água. Se flutuassem, eram bruxas. Se afundassem e morressem, eram inocentes. A lógica? Nenhuma. Mas quem precisa de lógica quando se tem o medo como aliado? E quanto mais ele acusava, mais poder ganhava. A fama de Hopkins se espalhou como praga. De vilarejo em vilarejo, ele chegava com seu assistente, John Stern, e uma maleta cheia de agulhas, cordas e promessas de purificação. Em poucos meses, dezenas de mulheres e alguns homens também estavam mortas. Não por feiticeiros que invocavam o diabo, mas por acusações forjadas e julgamentos grotescos. Ele ganhava por cada confissão arrancada, por cada execução autorizada. E isso era parte do plano. Quanto mais bruxas ele descobrisse, mais ele lucrava. Era uma indústria do medo e Hopkins era o CEO da paranoia coletiva. O que me deixa inquieto é pensar em como ele manipulava as pessoas. Usava a Bíblia, o fanatismo, a desinformação. Convencia comunidades inteiras de que o mal estava entre eles, bastava apenas apontar o dedo. E alguém sempre apontava. Uma vizinha, uma parteira, uma idosa que morava sozinha, todos eram alvos em potencial. O interrogatório vinha logo depois. Espancamentos, privação do sono, marcas no corpo consideradas sinais do diabo. Um simples sinal de nascença podia condenar alguém à forca. A confissão era inevitável e para Hopkins era só isso que importava. Mas por trás do rosto severo e dos discursos religiosos havia algo mais. Algo que ninguém parecia questionar na época. Quem, de fato, era esse homem? E por que ele fazia isso? Quanto mais eu mergulhava nos registros, mais a figura de Matthew Hopkins se tornava nebulosa. Ele afirmava agir em nome de Deus, mas tudo ao seu redor cheirava a vaidade e oportunismo. Não há registros de ele ter qualquer tipo de treinamento legal, nenhuma autoridade formal, nada que justificasse o poder que exerceu além do medo coletivo. Mas e se esse poder não fosse só pelo dinheiro? Alguns historiadores especulam que Hopkins tinha um ressentimento pessoal profundo contra mulheres, especialmente aquelas que viviam fora dos padrões puritanos. Parteiras, curandeiras, viúvas, independentes, essas eram frequentemente as primeiras vítimas.
mulheres que tinham algum tipo de saber ou influência local, mulheres que ousavam existir sem permissão. É como se ele estivesse travando uma guerra silenciosa contra qualquer forma de liberdade que escapasse ao seu controle. E o mais perverso, ele fazia isso sob a máscara da fé. Hopkins afirmava que os bruxos mantinham pactos com o diabo, alimentavam familiares demoníacos, criaturas invisíveis que viviam com eles. Em alguns julgamentos, ele até jurava ter visto esses demônios. Gatos pretos, sapos, corvos, qualquer animal podia ser prova de bruxaria. A insanidade era institucionalizada e ele reinava soberano no meio do caos. Mas a mesma sociedade que o aplaudia logo começaria a duvidar. Não demorou para as dúvidas começarem a surgir. Algumas comunidades começaram a questionar os métodos de Hopkins, especialmente quando suas acusações pareciam cada vez mais aleatórias e suas exigências de pagamento mais abusivas. A população estava cansada. O medo ainda existia, mas a fé no caçador de bruxas começava a se desgastar. Foi em Norfolk e Suffolk que ele encontrou resistência real. Um grupo de moradores se levantou exigindo explicações. Como alguém podia condenar tantas pessoas com provas tão frágeis? Como se justificavam os lucros que ele obtinha com cada execução? A resposta de Hopkins? O silêncio. Ele desapareceu pouco depois, por volta de 1647. Alguns dizem que morreu de tuberculose. Outros afirmam que foi enforcado sob as mesmas acusações que usava contra suas vítimas, uma ironia cruel, mas improvável. O mais provável é que ele simplesmente tenha sumido, apagado pela própria sombra que criou. Mas os danos estavam feitos. Em apenas 3 anos, acredita-se que Hopkins tenha sido responsável por mais execuções por bruxaria do que todos os séculos anteriores combinados na Inglaterra. Ele não era um monstro sobrenatural, não era um servo do diabo, era um homem comum, alimentado por ambição, fanatismo e uma sociedade disposta a fechar os olhos para a verdade desde que alguém apontasse o próximo culpado. Mesmo após sua morte, o nome de Matthew Hopkins permaneceu como um sussurro desconfortável nos registros da história inglesa. Ele não deixou herdeiros, nem seguidores declarados, mas sua sombra continuou pairando sobre os séculos seguintes como um lembrete do que o medo pode criar quando se veste de justiça. O mais perturbador é perceber como a sociedade da época permitiu que tudo isso acontecesse. Hopkins não precisou de exércitos nem de decretos reais. Bastou convencer as pessoas de que o mal estava à espreita e de que ele era a única salvação. Em tempos de desespero, a verdade é frágil e a justiça maleável. O que me assombra hoje não são apenas as execuções ou os métodos, mas o silêncio. O silêncio de quem viu, mas não falou. De quem suspeitou, mas não questionou. E de quem, no fundo, sabia que algo estava errado, mas preferiu apontar o dedo antes que o dedo fosse apontado de volta. A história de Matthew Hopkins não é apenas sobre bruxas. É sobre medo, manipulação e a facilidade com que um homem pode transformar paranoia em poder absoluto. E se isso aconteceu uma vez, pode acontecer
de novo.